Pokémon Unova, o arco que prometia ser incrível, mas acabou sendo lembrado como um dos piores de toda a franquia. Hoje eu vou revelar para vocês os 10 maiores erros que enterraram esse arco. E talvez você perceba que ele poderia ter sido épico, mas a própria produção estragou tudo. Tanto é que tem muitas pessoas até hoje que não fazem a menor ideia de que raio de arco de Unova é esse. Pois é, porque caiu no esquecimento. E vamos lá, pessoal. O primeiro motivo, o número 1, é a regressão do Ash. O Ash vinha evoluindo em Sinnoh, não só em Sinnoh, como desde o início, lá no arco de Índigo, o primeiro arco, né, de Pokémon clássico, onde ele era bem mais infantil. Depois veio Ilhas Laranjas, deu uma amadurecida, depois Johto, amadureceu ainda mais, as batalhas se tornaram ainda mais épicas também. Depois veio Hoenn, onde ele amadureceu muito mesmo, tanto é que ele foi convidado para ser cérebro da fronteira. Depois veio Sinnoh, onde teve muitas estratégias de combate também, muito treinamento. Ou seja, o Ash só vinha evoluindo dia após dia, arco após arco. E chegou em Unova, do nada ele volta a agir como iniciante, cometendo erros, tipo assim, de treinador iniciante mesmo, como que acabou de pegar seu Pokémon iniciante e cometeu vários erros. Simples assim, tá? Número 2, a queda da qualidade nas batalhas. Em Sinnoh, vimos lutas estratégicas, intensas, cheias de técnicas, não só lá, como em outros arcos também, como eu citei anteriormente. Já em Unova não, muitas batalhas eram rápidas, sem emoção nenhuma e cheias de decisões sem sentido. E teve até muitas lutas, na verdade, com teor cômico, com piada, a gente ria vendo lutas lá. Foi divertido? Foi, mas assim, levando em consideração, levando para o lado sério de uma batalha mesmo, cara, não teve nada de sério ali. Teve muitos e muitos lances lá de batalhas que foi extremamente icônico, de engraçado mesmo. Foi uma verdadeira piada de alguns Pokémons lá que só serviram para ser alívio cômico o tempo inteiro na mão do Ash, né? Número 3, os rivais mal trabalhados. Trip era o substituto de Paul, que na minha opinião não chega nem aos pés do Paul no quesito de personalidade, de treinador mesmo, ali centrado, focado, apesar do Paul ter sido um pouquinho mal ali no início, né, de Sinnoh. E o Gary também, tivemos o rival Gary, que é o clássico também. O Trip não chega nem aos pés. Foi um rival totalmente sem profundidade, sem sal, na minha opinião, também. E ele não tinha nada de interessante para oferecer, sabe? Então, na minha opinião, resumidamente, o Trip, que era para ser o rival, pelo menos na minha visão, era para ser um cara tão sinistro quanto o Paul ou um Gary da vida, acabou sendo apagado. Ninguém mais se lembra, ninguém nem sabe quem é Trip, né? Poucas pessoas sabem quem é Trip. Agora a pergunta é quem é Gary. Pô, todo mundo, a galera da antiga, a galera mais nova também sabe quem é Gary. O Paul não é tão popular quanto o Gary, mas ainda assim é um cara mais popular. Agora Trip, só quem assistiu o arco de Unova talvez se lembre do Trip, né? Mas enfim, é um rival que foi extremamente apagado da série. Número 4, o fiasco da Liga Unova. A Liga deveria ser um ponto mais épico do arco. Sempre deveria ser assim, né? Assim como os antigos arcos, mas foi corrida, cheia de atalhos, e principalmente Ash perdendo para Cameron, que entrou com 5 Pokémon em vez de 6. E isso, obviamente, revoltou muitos fãs, né? Bom, um absurdo o Ash lá entrando com 6 Pokémon, e o cara simplesmente botando 5 na mesa e mesmo assim ganhou do Ash, né? Amassou o Ash. Isso aí, pô, foi um cúmulo, né? Não mostra nada do amadurecimento do Ash que ele teve nesses vários e vários anos, vários arcos do Ash ali evoluindo e chegar na hora, num arco bem mais avançado, o cara perder para um treinador que só tinha 5 Pokémon. É o cúmulo, né? Número 5, a equipe de Ash também foi mal aproveitada. O garoto capturou vários Pokémon em Unova, mas muitos ficaram sem desenvolvimento real, como é o caso do Pidove, né? Pidove que foi evoluiu rápido e simplesmente foi esquecido, a ave mais esquecida do Ash. Entre muitos outros Pokémon ali, muitos ali eram usados como alívio cômico, como o próprio Ashwat.
A Sword, pô, eu gosto desse Pokémon, acho ele muito bonitinho, muito engraçadinho. Mas é um bicho que não serviu pra nada, assim, não trouxe nada impactante no que diz respeito a batalhas, partes mais épicas, mais sérias. Ele só aparecia pra fazer alguma graça, deixar a conchinha cair no chão e correr atrás dela. Basicamente era isso. E às vezes apanhar também e ficar revoltado com algum Pokémon ou outro que mexeu com ele. Entre outros ali, né, que foram extremamente mal aproveitados. Tanto é que eu fiz o vídeo dos piores Pokémon do Oeste, os mais fracos, e a maioria desse top 10 são os Pokémon de Unova, tá? Então, pra quem não viu o vídeo, tá aí no card acima. Número 6, Iris e Sylan sem qualquer força. Ou seja, a Iris, por exemplo, ela tinha um potencial imenso para evoluir muito nesse arco. Até porque ela veio dos jogos, né? E para quem não sabe, a Iris tá acima da Elite 4 no jogo. Ela é a campeã de Unova. E isso deveria ter sido muito bem mais explorado durante ali o arco de Unova com o Ash. Óbvio, não precisaria colocá-la como a campeã da Elite 4, mas poderia colocá-la como uma treinadora mais experiente, mostrar mais garra e não simplesmente uma menina briguenta que depois começou a evoluir um pouquinho mais, né? Ficou um pouquinho melhor. Aí eu até comecei a gostar um pouquinho mais dela no decorrer dos episódios, mas ali no início e meio, ela ainda estava muito sem sal ainda. Ficava o tempo todo só falando a mesma coisa pro Ash, que ele era criança, etc e tal. Então, na minha visão, de todas as meninas que o Ash viajou, a Iris foi uma das mais fraquinhas, sem dúvida alguma. E tinha muito potencial. O mesmo vale pro Sylan. O Sylan tentaram ali substituir o Brock, colocando esse menino, mas, cara, não tem como. O Brock sempre vai estar nos corações de muita gente. O Brock ficou com o Ash ali por muito tempo. Ele era o criador Pokémon, o cara que cuidava dos Pokémon das pessoas, medicava, fazia comida pra galera, fazia comida pros Pokémon. Então tentaram colocar o Sylan pra fazer mais ou menos a mesma coisa. Tentaram transformar o Sylan num Brock 2.0, mas na minha opinião, regrediram. Então, é um personagem que ficava fazendo o tempo todo trocadilho com comida. É um exemplo, essa batalha tem um tempero muito apimentado, que não sei o quê. Na minha opinião, isso é até engraçadinho no início, mas ficava repetindo isso o tempo todo. Todo episódio é o tempo inteiro ele fazendo trocadilho com tempero, com comida. Isso acaba tirando um pouco da personalidade do boneco, né? Então não fica interessante. Sem contar também que era bonzinho demais, muito assim, prendadinho. E isso as pessoas acabaram não gostando tanto dele. Diferente do Brock, que tinha os seus defeitos. Ficava lá cortejando as mulheres, aí tomava golpe de algum Pokémon dele, por exemplo, Croagunk, ou era puxado pela Mish, ou puxado pelo Max. Entre outras muitas coisas legais que o Brock fez pelos grupos que ele participou ali, né? Ajudou e tudo mais. E tinha a personalidade dele, que era uma personalidade muito mais vasta do que o Sylan, que é basicamente falar sobre tempero de comida durante o dia a dia da vida dele. Então, na minha opinião, não foi interessante esse personagem. Tanto é que não durou muito tempo, né? Ele saiu rapidinho do arco ali e não voltou mais. Número 7, ritmo de narrativa bagunçado. Muitos episódios fillers sem qualquer tipo de relevância. Porque se vocês forem lembrar, por exemplo, alguns episódios fillers de alguns episódios de Jotô, Hoenn, Sinnoh, até do Índico, eram legais. Tinha ali, às vezes, aqueles episódios bacanas do piquenique, que o pessoal soltava todos os Pokémon para comer, para fazer alguma atividade bacana, né? Entre outras atividades como pescar. Enfim, pessoal, sempre tinha ali uns episódios bem legais de filler. Mas de Unova, basicamente, nada relevante, tá? Então, assim, em comparação a Sinnoh, que foi um arco anterior ao de Unova, não chega nem aos pés. Número 8, Equipe Rocket. Esse aí foi um dos piores, na minha opinião. A Equipe Rocket simplesmente começou o arco de uma forma mais sombria. Tinha até uma pitada interessante ali, a proposta, né? Porque para quem se lembra, no finalzinho ali do arco de Sinnoh, o Giovanni, que é o líder da Equipe Rocket, convoca o Jesse James e o Meow
para alguma coisa grandiosa. Então deixou aquele ar interessante, né? Então a gente pensou, pô, vai acontecer alguma coisa grandiosa, alguma coisa bacana que vai impactar bastante no próximo arco. Pois é, e entramos em Unova e a equipe Rocket simplesmente mudou completamente de personalidade. Não precisava ter mudado. Eles se tornaram personagens extremamente fortes, extremamente bons em tudo, em roubos, em intelecto também. O James era um hacker, invadia todos os computadores. A Jessie era uma acrobata, conseguia invadir bancos, roubar joias, roubar meteoritos com maestria junto com o Meow. E, tipo assim, eles nunca foram assim. Eles sempre tiveram, sim, um talento para algumas coisas ali, mas não para isso, principalmente roubar. Roubar, eles sempre foram ruins em roubar. Então eles estavam muito brabos, por assim dizer, né? E falando mais manso, falando como um vilão mais misterioso, sendo que não é o perfil deles. Então isso aí ficou muito esquisito. E não durou muito, tá? E em 20 e poucos episódios eles mudaram completamente de novo, voltaram a ser o Jesse, James e Meow idiotas, como sempre foram, né? Tanto é que no início eles até adotaram a roupa da equipe Rocket preta, o clássico, né? A roupa preta dos jogos. Deixaram de usar aquela roupa branca deles. Aí depois de 20 e poucos episódios, simplesmente voltaram a ser o que eram antes. Eu posso até trazer um vídeo falando a respeito disso mais profundamente, porque teve um motivo ali por detrás por que os autores tiveram essa decisão, tá? Mas isso aí fica para um vídeo futuro. Mas de qualquer forma, isso causou muita confusão nos fãs, né? Ficou muito esquisito mesmo, eles não decolavam mais ali nos primeiros episódios, como era antigamente. Os Pokémon simplesmente evaporaram, ninguém sabe o que aconteceu com o Seviper, ninguém sabe o que aconteceu com o Mime Jr., simplesmente sumiram, tá? Foi dito ali que como eles iam para Unova, tinham que estar mais discretos, então não iriam usar os Pokémon deles. Mas depois disso também ninguém sabe o que aconteceu. Então, ficou esquisito, né? Ficou muito esquisito, então isso não foi nada legal, que estragou e muito a personalidade deles. Número 9, o hype desperdiçado da região. O Unova tinha um design de Pokémon e uma história com muito potencial. E eu concordo 100%. Por quê? Porque os Pokémons de lá eram muito legais. Os iniciantes eram muito legais. Então assim, o Tepig, o Snivy, o Ashot são Pokémons muito maneiros que poderiam ter sido muito bem explorados, por exemplo. Assim como os líderes de ginásio. Pô, tem líderes de ginásio lá muito legais, estilosos, mas não foram tão explorados. Foi muito rushado, acabou muito rápido a batalha. Então assim, parece que foi feito com muita preguiça, sabe, gente? Então não foi nada legal. Eu, pessoalmente, não gostei. Assim como até hoje muita gente considera o pior arco, sem dúvida alguma, tá? Mas vocês vão deixando aí também nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, quais mais pontos negativos vocês acrescentariam aí dentro desse arco. E o número 10, a sensação de reset da franquia. O Unova parecia que queria recomeçar tudo do zero, apagando os avanços anteriores, como eu citei anteriormente mesmo, né? Vou dar uma opinião pra vocês, na minha opinião. O primeiro episódio de Unova já ficou esquisito. Eu já achei uma vibe meio estranha. O Ash adotando uma personalidade estupidamente infantil. Muito infantil. Ao contrário do arco anterior, onde ele estava carregando o time dele, né? Ele ajudava a Dal, ajudava o Brock, ajudava todo mundo. E todo mundo ajudava ele também. Era uma troca de ajudas ali, de conhecimentos. E nesse novo arco, o primeiro episódio já começa com o Ash extremamente criança mesmo, sabe? Tal como a Iris mesmo ficava falando o tempo todo. Ele parecia uma criancinha de fato, cometendo erros banais. E parecia que os autores quiseram dar um reset em todo o universo Pokémon, de tudo que a gente viu que o Ash conquistou. Desde lá do Planalto Índico, Ilhas Laranjas, Johto, Hoenn, Sinnoh. Toda essa história parece que simplesmente foi apagada do anime. Tivemos aí, sim, um pouquinho de lembranças do passado, tanto que voltou a Dal também,
A Cynthia também voltou para dar uma salvada ali nesse arco, as duas, né? Talvez porque viu que a audiência caiu e caiu muito na época. Então, assim, parece que resetaram tudo. Isso foi muito ruim mesmo. Então, assim, ficou esquisito porque o primeiro episódio diz também que o Ash tem 10 anos. Como que um novo Ash tem 10 anos, gente? Não tem menor cabimento o Ash ter 10 anos ali no arco de um Nova. Era para ele ter pelo menos ali uns 15 anos, no mínimo. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, tá, gente? Já fiz um vídeo falando aí sobre a verdadeira idade do Ash. Tá no card acima e também tá aí nos vídeos aí recomendados para vocês assistirem, tá? Então, ó, se gostaram do vídeo, já deixa o like, deixa os comentários aí também o que vocês acharam desse arco. Vocês gostaram? Bom, eu gostei, mas não foi o que eu mais gostei, foi o que eu menos gostei. Então, deixa aí a opinião também de vocês, o que vocês acharam desse arco, que na minha opinião, ter tantos episódios assim, não tinha necessidade, poderia ter sido bem mais reduzido para acabar de vez com o sofrimento dos fãs, né? Porque foi muitos episódios e muitos muito mal aproveitados, tá bom? Então, é isso, minha gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.